Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1, até o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo de número 2, peço perdão, versículo 1 até o versículo 4. A igreja show, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Eu queria que a igreja lesse comigo o versículo 4. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, nós estamos no ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Orientado pelo Senhor Espírito Santo e dado ao nosso pastor presidente, o Senhor Espírito Santo, ele especificou e disse que é o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Podia ser muito bem clamando pela manifestação do poder de Deus, mas o Espírito Santo de Deus foi bem claro que este é o ano do clamor, aonde nós vamos clamar e Deus ele vai manifestar o seu poder no nosso meio. Quem crê nisso, diga amém. Então não é para o próximo ano, nem daqui 2 anos, nem daqui 5 anos, é este ano que Deus está convidando a tua igreja para clamar, porque eu acredito que o Senhor, ele quer fazer algo que ainda talvez ele não fez durante esse tempo todo que a igreja DEF existe. Então Deus, ele quer manifestar o teu poder de uma forma sobrenatural, para que a obra dele continue avançando sobre a terra, porque a obra dele precisa de toda a logística que nós estamos fazendo, mas principalmente Deus, ele quer manifestar o teu poder, porque até então as pessoas antigamente eram alcançadas através do poder do Senhor operado na terra, e o Senhor não quer que isso fique só na antiguidade, mas quer que o mesmo poder que foi operado no passado, quer que seja operado no dia de hoje. Deus, ele quer trazer um crescimento para a tua igreja, um crescimento para a tua obra. Nós já vamos para 54 igrejas, e eu vejo agora Deus parando-nos, para que possamos buscar por algo ainda maior, porque a Bíblia diz: clamas a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está convidando a todos adefenses e comadefenses a clamar a Ele, porque Ele ainda tem algo grande a fazer aqui neste ministério.
Ele tem algo grande a fazer na tua vida, no teu ministério, na igreja que você pastoreia, na cidade que você mora, aleluia, no trabalho que você está. Ei, Deus, Ele tem algo grande a fazer quando você pega no microfone para cantar, para pregar, para orar. Deus ainda Ele tem algo grande a fazer quando você vem para as madrugadas orar, ou quando você sobe no monte. Deus está falando: clame a mim, porque eu tenho coisa grande para fazer na tua vida. Deus está dizendo: não é somente isso que você viveu e acha que viveu muito, não. O que você vai viver depois do clamor, você ainda vai viver coisas grandes, inefáveis, coisas inexplicáveis. Se você acha que já vivenciou tudo nessa vida, eu venho aqui nesta noite para te dizer: Deus tem coisa nova, e não somente coisa nova, Deus tem coisa grande, coisa poderosa, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é magnífico, e Ele está aqui. Só quem crê que Ele está aqui nessa noite, levante a mão e adore e exalte ao Senhor. Mas preste bem atenção, quando foi nos dado este tema, o ano do clamor, pela manifestação de Deus, entenda que quando você clama, vai ser evidente no nosso meio. Nós vamos ver, aleluia, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, pessoas sendo libertas. Eu digo isso porque nós lá em Luxemburgo já estamos vivendo grandes coisas. O Senhor Espírito Santo, antes do pastor presidente lançar este tema, Deus colocara no meu coração para chamar a igreja de Luxemburgo, Bélgica, Alemanha e França, para 3 dias de jejum e oração na igreja. Entramos na sexta-feira e saímos no domingo. Prova disso, esteve lá presente o pastor Rui Felipe, pastor Telmo e pastor Diogo, juntamente com as suas esposas. E naqueles 3 dias, almas foram libertas, demônios caíram tremendo no chão, pessoas com maldição foram quebradas, todo tipo de maldição hereditária, pessoas foram curadas, e a glória de Deus inundou o ambiente. Quando foi no domingo, depois dos 3 dias, eu estava orando e uma mulher caiu endemoniada e começou a vomitar uma obra de macumbaria e feitiçaria. A glória de Deus tomou o ambiente. Eu pude ver obreiros que nem dava muito glória a Deus no culto de domingo passado, estavam saltando e pulando. Que é isso? Isso será evidente no nosso meio. Este ano Deus vai até ressuscitar quem está morto. Este ano Deus vai até levantar quem está parado. Este ano Deus vai colocar de pé, e Deus vai despertar até quem não quer fazer nada, porque o ano do clamor pela manifestação de Deus, Ele vai manifestar até a quem não quer. Aquele não quer vai passar a crer, porque este é o ano que Deus quer operar. Mas eu quero te convidar a você nesta noite a entender que quando Deus nos dará este tema, o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus, Deus não somente colocou este tema para nós clamarmos pela manifestação do teu poder, para Ele curar, salvar, batizar, libertar, fazer as suas maravilhas. Deus me chama a atenção, e Ele não está nos chamando somente para viver isso, mas Deus está usando este ano também, o ano do clamor, para trazer um despertamento espiritual para a tua igreja. Porque, meu irmão, quando você clama, porque clamar pela manifestação do poder de Deus não é somente clamar. Você vai ter que orar de madrugada, você vai ter que jejuar, você vai ter que se abdicar das coisas que você gosta, você vai ter que se trancar no quarto, você vai ter que dizer não para a carne, você vai ter que vir mais vezes para a igreja, você vai ter que meditar na palavra,
porque Deus não vai operar as suas maravilhas de qualquer jeito, não com uma oração de 30 minutos, não. Deus está trazendo a tua igreja para um despertamento espiritual e dizendo para a tua igreja: eu quero fazer maravilhas, eu quero fazer prodígios, mas eu quero que a minha igreja volte a orar como orava antes, eu quero que a minha igreja volte a jejuar como jejuava antes, eu quero que a minha igreja volte a buscar como me buscava antes, eu quero que a minha igreja volte a ler a minha palavra como lia antes, eu quero a minha igreja de volta. Deus está convidando a tua igreja para voltar para o jardim da oração. Deus está voltando a convidar a tua igreja para voltar para jejuar mais, orar mais, buscar mais, porque Ele quer operar. Alabashai Kamandahaya. Entenda, meu amado irmão, a igreja do Senhor, ela iniciou através do poder de Deus, e isso só aconteceu no nosso meio, porque a Bíblia vai dizer categoricamente, em Atos capítulo 1, que eles perseveravam unanimemente em oração. Para nós vivemos Atos capítulo 2, 42, 43 e versículo 44, nós primeiros precisamos viver Atos capítulo 1, eles estavam unânimes no cenáculo, orando e buscando pela presença do Senhor Espírito Santo. E quando eles buscaram a presença do Senhor Espírito Santo, a Bíblia vai dizer categoricamente que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, significando que houve um barulho, houve um som que estava vindo do céu e encheu toda a casa. Ora, o que eu entendo com isso, meu amado, nós não precisamos dos sons sonoros, nem da bateria, nem do teclado, aleluia, nem do baixo e nem do microfone que este pregador prega. Nós só precisamos de buscar a presença do Espírito Santo. É Ele que vai fazer o som, é Ele que vai trazer o movimento, é Ele que vai mover a casa, é Ele que vai anunciar a palavra. Meus amados, a Bíblia diz que quando aqueles homens, 120 pessoas, foram incendiadas pelo Espírito Santo, a Bíblia nos revela que a igreja ela começou através do poder de Deus, porque houve sim um som, e o que eu acho mais lindo é porque através desse som que veio do Espírito Santo, as pessoas que estavam na cidade de Jerusalém, e olha que a cidade estava cheia, era tempo de festa, era tempo do dia do Pentecoste, havia muitos turistas, havia muitos judeus, havia muitos visitantes, e quando eles ouviram um som diferente, eles foram atraídos por este som. Ah, pastor, mas não é bom fazer barulho, barulho espanta crente, barulho espanta vizinho, barulho manda o visitante embora. Sabe o que manda o visitante embora? É a fofoca, é a briga, é o disse-me-disse, é aqui a mentira, é a falta de vergonha. É isso que manda crente e visitante embora. Mas barulho de glória, barulho de aleluia, não, isso não manda ninguém embora. Isso atrai, isso atrai. Só quem tem glória aí, só quem tem aleluia aí. Ô glória, faz um barulho aí. Eu estava preocupado esses dias atrás aí,
lá em Luxemburgo, porque eu estava com esse tipo de pensamento. Não, vou parar com esse negócio de ficar orando alto antes do culto, vou parar com esse negócio de ficar pregando e gritando, eu vou parar com isso. É isso que está impedindo das almas vir, é isso que está impedindo dos visitantes de chegar à tua igreja. Mas eu entendo, meus amados irmãos, quando eu tento apagar a chama do Espírito Santo, nada acontece. Aí eu falei, eu vou parar com esse negócio, eu vou começar a dar glória. Aí apareceu lá na igreja umas irmãs, canela de fogo, a irmã Roseli, que está até agora neste momento intercedendo por mim, a irmã Valdivina, que está até agora neste momento intercedendo por mim. Eu, quando descobri que elas gostavam de orar com fogo, eu botei elas para orar também, no culto, antes do culto, na madrugada. E quando elas começam a orar, o culto ele flui com uma chama viva da brasa. O que eu quero te dizer, meu amado, não pare de dar glória na tua igreja, não pare de dar aleluia, não pare, não apague a chama do Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles 120 homens, eles foram incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir isso aqui, eram 120, não foi 119, nem 118 e nem 110, foram 120. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, ninguém ficou para trás, todos foram inundados pela glória de Deus. E quando eu falo do Espírito Santo, João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento do pecado, mas virá um mais poderoso do que eu. Ele está vindo aí com um negócio diferente. Que negócio é esse? Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista deixou bem claro, ele está vindo para vos batizar com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai vir sozinho, ele vai vir com fogo, com fogo, com fogo. Tem gente que só quer o Espírito Santo para falar bonito, tem gente que só quer o Espírito Santo para poder viver os frutos. É para viver os frutos, é para ter os dons, mas é para ter fogo, é para ter fogo do Espírito Santo. Não somente João Batista falara do Espírito Santo, mas a Bíblia menciona, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, no tempo de crise, irmãos, é no tempo de crise que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, no teu chamado e no teu ministério. Quem crê nisso? É no tempo de crise que o Senhor vai manifestar o teu poder, a tua glória e a tua majestade. A Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel, ele profetiza e ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E quando ele usa o verbo derramarei, meu querido pastor Apolo Anito, meu querido pastor Gamaliel, derramarei, o verbo derramarei do original do hebraico para o português está dizendo: eu vou vos inundar, eu vou vos encharcar do meu Espírito Santo. É como se Deus está falando: eu vou fazer de você como se fosse uma ilha, e eu vou te secar pelo meu Espírito. Aonde você for, o meu Espírito vai estar te secando. Vai para a direita, o meu Espírito vai estar te secando. Vai para a esquerda, o meu Espírito está te secando. Vai para frente, o meu Espírito está te secando.
Deus quer encharcar e inundar a tua igreja de novo. Deus está cansado das técnicas que têm sido usadas no altar. Deus quer que o Espírito de Deus seja fluído na tua igreja. Alabaxaia. Tem gente que está na igreja, mas ele se sente obrigado, porque ele tem um cargo, ele tem uma posição, ele tem que estar, porque se ele não está, ninguém vai estar. Ele tem que fazer, porque se ele não fazer, ninguém faz. Ei amado, ei amada, não é você, não é eu, não é ninguém. Quem governa, quem atrai, quem manda, quem faz, quem abre, Ele. Aleluia. Antigamente você dava glória rodopiada, hoje você fica parado porque Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não. Ei pastor, ei pregador, sai da ética, deixa o Espírito de Deus. Aleluia. Este fogo não pode ser apagado da igreja. A igreja não começou com técnicas e nem com teologias. A igreja começou com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Aleluia, aleluia. Eu não estou dizendo que você não pode parar, que você não deve estudar. Estude, mas tenha o fogo do Espírito Santo de Deus. Só quem tem esse Espírito Santo aqui, alabaxaia, esse Espírito que aquece o coração, esse Espírito que aquece a alma, esse Espírito que faz você vir para a igreja, mesmo cansado, mas Ele te aquece e diz: vai, porque eu sou contigo. Só quem tem Ele, levante a mão agora. Alabacamandarabahaya, Aramandarabashaya, Aramandarabahaya. Talvez você entrou aqui hoje cansado, desanimado, mas Ele quer te fortalecer aqui hoje. Aleluia. Eu vou dizer algo aqui, e não se assusta com o que eu vou dizer. Alabaxaia. Não se assusta com o que eu vou dizer. Mas o mundo está ficando pequeno para a igreja que ora, que jejua, que busca. O mundo está ficando para a igreja que verdadeiramente ainda preserva a palavra do Senhor. O que Deus está dizendo: enche-me do meu Espírito, porque os dias serão difíceis, mas aquele que permanecer firme para sempre terá a coroa da vida eterna. Ei homem, ei mulher, ei jovem, ei jovem, ei jovem, ei crianças, Deus quer voltar a encher a tua igreja com teu Espírito Santo e te incendiar com fogo. Não é o país,
Alabahaia. Não é o trabalho, aleluia, não é a dificuldade. Nada pode parar uma igreja que é cheia do Espírito de Deus. Nada pode deter uma igreja. Pode vir crise, pandemia, calúnia, seja lá o que for. A igreja que é incendiada, ela não para. Alabaxaia. Aleluia. Aleluia. Você fala, pastor, mas eu estou sendo aprovado. Mas crente que é cheio do Espírito Santo tem que ser provado para depois ser aprovado. Aleluia. Quando eu falo desse fogo, aleluia, que João Batista disse, que o profeta Joel disse, aleluia, que até mesmo Jesus disse, e que o Espírito Santo trouxe, este fogo não foi aceso no Novo Testamento, não foi aceso neste ano, este fogo foi aceso lá no Antigo Testamento, do livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 13, quando Deus ordena para Moisés sobre a lei dos holocaustos, e diz para ele, Moisés, o meu tabernáculo está pronto, mas para entrar no meu tabernáculo, é preciso haver sacrifício, é preciso haver entrega, e você vai preparar um altar, e neste altar vai ser queimado o meu holocausto, mas este altar, o fogo não pode ser apagado. Aí Moisés pergunta, e quando tiver a cinza, você vai ter que tirar a cinza de lado e manter o fogo aceso. Infelizmente, tem muita cinza apagando o crente. Tem muita cinza parando o crente de orar. Tem muita cinza não deixando o crente mais jejuar. Tem muita cinza que está impedindo o crente de vir para a igreja. Mas hoje Deus vai soprar essa cinza do desânimo, da preguiça, do cansaço, e vai voltar a incendiar. Eu quero que com carinho você pega na mão do seu irmão, porque eu sei que o diabo está lançando cinzas. Pega na mão dele, porque o diabo tem lançado cinzas para parar, para te parar. Mas hoje Deus está dizendo, eu vou soprar essa cinza e vou voltar a te incendiar, a te incendiar, a te incendiar. Receba agora o fogo do Espírito, receba agora, e seja incendiado. Seja cheio, seja cheia. Não espere o final do culto, Ele quer fazer agora. Alabaxaia. Receba, pastores, aqui na frente a presença do Espírito Santo. Alabaxaia, receba aí atrás o toque do Espírito Santo. Volte a falar em línguas, volte a chorar. Xarabacamandarabá, Urabacamandarabahaias, Uramandarabahaias, Uramandarabahaias, Uramandarabahaias. Se você tem língua estranha, então fale agora. Oh glória, dê lugar para Ele, deixa Ele operar.
Você virou pastor, mas o Espírito Santo é o mesmo. Você virou evangelista, mas o Espírito Santo é o mesmo. Tu virou presbítero, mas o Espírito Santo é o mesmo. Tu é diácono, mas o Espírito Santo é o mesmo. Tu é cantor, mas o Espírito Santo é o mesmo. Tu é tocador, mas o Espírito Santo é o mesmo. A igreja cresceu, mas o Espírito Santo ainda é o mesmo. Então dê lugar para Ele aqui hoje. Alabaxai Kamandarabahaia. Ele quer incendiar a tua igreja. Ele não quer uma adoração de boca para fora, mas Ele quer uma adoração verdadeira. Aleluias. 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 O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não apague o Espírito Santo de Deus que está sobre mim e que está sobre você. Meu amado, nós dependemos do Espírito Santo. Eu sou prova viva daquilo que eu prego e daquilo que eu falo. Alabahaia. Eu sem Ele eu não conseguia fazer nada. Aleluia. Às vezes Ele não fala muito comigo, mas o que Ele fala, os meus ouvidos entendem muito bem. Avance, porque eu sou contigo. Aleluia. Às vezes você quer que o Espírito Santo de Deus use um profeta, use um irmão, uma irmã, mas Ele está dizendo: só avance, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu estou falando do fogo do Espírito Santo, e quando eu falo do fogo do Espírito Santo, eu falo desse fogo que incendiou Luxemburgo, Bélgica, Alemanha e França. Eu não falo somente aqui, porque quando eu cheguei em Luxemburgo, eu comecei a clamar pelo Espírito Santo. Hoje nós temos lá homens e mulheres, homens de confiança, que foram incendiados pelo Espírito Santo. Se eu morrer hoje, se Deus me tirar, a obra vai continuar, porque quem governa é o Espírito Santo de Deus. Tem alguém dizendo e falando: e se Deus levar o presidente, a obra continua, porque o Espírito. Aleluia. Você não quer cantar, não tem problema, o Espírito Santo de Deus vai arrumar alguém para cantar no teu lugar. Você não quer pregar, não tem problema, o Espírito de Deus vai arrumar alguém para pregar no teu lugar. Tu não quer pastorear, não tem problema, Ele, o Espírito Santo de Deus, tem poder de tirar o mendigo lavado, tirar ele da lama e fazer dele um grande homem de Deus. Quando eu falo do fogo do Espírito Santo, eu estou encerrando. Aleluia. Um fogo que foi incendiado. Aleluia. Eu não estou falando de fogo qualquer. Eu estou falando de um fogo que Deus, Ele responde através do fogo. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que Elias, ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, se Tu és Deus de Israel, prova-me hoje com fogo, que o Senhor é Deus de Israel, e o Senhor é na minha vida. A resposta veio com fogo.
Aleluia! Quando eu falo de um fogo, meu amado, eu não estou falando de fogo qualquer. Eu estou falando de um fogo aonde Deus fez uma chamada na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 4. A sarça, ela ardia e não se consumia. E Deus chamava Moisés para uma grande obra. Sabe por que você não consegue parar? Você até quer parar, mas você não consegue parar, porque você não foi chamado de qualquer coisa. Você foi chamado por um fogo, e esse fogo ele arde o teu coração. Por mais que você fale, eu vou parar, mas há uma chama dentro de mim, aleluia, dentro de você, que diz não é para parar. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que já resolveu muitas vezes falar, eu vou parar. Eu vou ligar para o presidente, eu vou parar. Eu vou entregar o meu cargo, eu vou entregar a minha posição. Mas quando ele acaba de falar, o fogo, quem te chamou não foi presidente, quem te chamou não foi o vice, quem te chamou não foi o diretor da mesa, foi o fogo, 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 o fogo. Alabaxaia. Aleluia! Aleluia! Irmãos, enquanto eu prego, esse fogo ele arde dentro de mim. Não é porque eu estou pregando, é porque eu estou sentindo o fogo ardendo dentro de mim. E é isso que Ele quer fazer na tua igreja. Aleluia, Ele quer que você venha no dia frio, no dia que estiver mais chovendo, mais gelado, mas Ele quer que você venha incendiado pelo fogo dEle. Deus não quer mais pessoas subir no teu altar se sentindo obrigada, porque tem que cantar, não. Deus quer verdadeiros adoradores, que são incendiados. Só quem é? Deixa eu ver aqui. Aleluia, 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 aleluia. Esse Espírito, que é o Espírito Santo, o qual nós somos alcançados pelo fogo, Ele vai voltar a encher a tua igreja. Eu disse lá no Luxemburgo, e eu vou viver o que eu estou dizendo. Eu ainda verei crianças falando em línguas estranhas. Eu ainda vou ver crianças profetizando. Pastor, mas isso acabou no teu passado, porque eu ainda sirvo um Deus que ainda batiza, que ainda fala, que ainda renova. Pastor, mas Luxemburgo é um país tradicional gelado, não interessa ser gelado, o que interessa é que o Espírito de Deus está na nossa vida. Se coloque de pé. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo. É uma igreja, meu irmão, que pode ser culto de domingo, de sábado, de terça, de quinta. A presença de Deus é manifesta. Deus está dizendo, eu vou mudar o quadro de uma tal maneira, que quem só via no domingo vai passar agora a vir na terça. Isso está acontecendo lá em Luxemburgo, aleluia.
Os domingueiros vão ser tão cheios que não vai mais perder culto. Agrária. Ei, pastor, não se preocupa. Está preocupado? Eu vou abrir igreja, mas eu sei que ninguém vai. Está enganado. Deus vai incendiar uma multidão de pessoas através do fogo do Espírito Santo de Deus. Acredite, pastor. Continue orando. Alabaia. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo. Ei, olha aqui para mim. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja unida. Não tem time se disse, nem fofoca, nem irmão contra irmão. É uma igreja unida. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que vive a palavra que é pregada. Ele não somente lê, mas ele quer viver a palavra. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que avança em meio à crise, em meio à luta e em meio à prova. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que vai viver sinais e maravilhas. Prepare, porque é o que Deus vai fazer na tua igreja, pastor. Aleluia, Deus vai fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. É evidente isso. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que está pronta para enfrentar as dificuldades e as perseguições. Tem crente que para com qualquer vento, Deus vai incendiar esse crente, ele não vai parar mais. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que vive na oração. O pastor não precisa ficar chamando ninguém para orar, nem mandando mensagem, ele sabe que tem oração. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que rejeita o mundanismo. Uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo é uma igreja que vive em santidade. E uma igreja que tem este fogo, aleluia. Pode cortar o fundo musical, por favor. Uma igreja que tem este fogo, o fogo do Espírito Santo, pastor Jair. Aleluia. É uma igreja, meus amados irmãos, que ela está viva na terra. Eu quero encerrar essa mensagem e dizer para você: Deus colocou este tema, pastora Bruna, não somente para fazer milagres, mas Ele quer nos despertar novamente a voltar a orar. Ele quer que você fale menos e ore mais, come menos e ore mais, olhe menos e ore mais, ande menos e ore mais. O Espírito Santo de Deus quer voltar a incendiar a tua igreja de novo. Nenhuma igreja, por mais que ela possa ter uma logística qualquer, melhor, se ela não tiver o Espírito Santo, ela não avança. Que nesta noite você possa entender esta palavra. Só quem tem o Espírito Santo, diga amém. Coloque a mão para o alto. A única que a gente canta assim, ó. Vou cantar e vocês cantam, depois eu deixo vocês cantando. Espírito Santo, meu. Cante. Espírito Santo, sabe
diga e venha. E outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Vem chegando, porque é noite de milagres. É noite de manifestação do poder de Deus. Vai entrando, vai entrando. Vocês que estão mais atrás aí, venha mais para dar lugar para as pessoas chegarem. Aleluia. Venha, vai chegando mais perto do altar, porque Deus vai manifestar poder. Deus vai manifestar poder. Vocês que estão atrás, venham. Aleluia. De glória. Daira maramassou. Aramagaramagacharama. Temos nossas mãos. Eu me exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro, porque grande és tu. Esta casa está cheia da glória de Deus. Não há outro te. Não há outro igual a ti, digno de glória e louvor. Levantemos, levante as suas mãos, levante o mais alto que você puder, digno de glória, dê a Ele. Levantemos nossas mãos, exalta, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti. Tu maravilhas fazes tu. Ramagara magara 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 magashai. Duri mianda haramagara.